Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. Primeiro, eu preciso lidar com o paciente de acordo com a capacidade cognitiva, o nível cognitivo que ele tem. Então, se ele é um paciente que tem um baixo conhecimento cognitivo, de forma geral, vamos colocar assim, eu preciso adequar a minha linguagem a ele para que eu seja compreendido. Se é um paciente que tem já uma capacidade cognitiva maior, de raciocínio mais elaborado, eu consigo levar isso muito mais elaborado para o paciente também. É interessante a gente mostrar limites, pelo menos eu tento fazer muito dessa forma. Mostrar limites, mostrar aqui o que seria o limite superior daquilo que ele está vivendo, o que seria o limite inferior daquilo que ele está vivendo, sem assustar o paciente, trazendo, por exemplo, o que, que o senhor consegue fazer e até onde o senhor vai, e que inicia a dor. Então, eu estou traçando um limite. Então, a partir dessas possibilidades, a gente vai enxergando o que, que ele consegue fazer, quais são os impactos que a dor tem no dia a dia dele, para que ele me apresente o que, que é importante para ele. Eu já tive paciente, por exemplo, que ela dizia assim para mim: olha, eu tenho uma dor muito intensa, mas o que me incomoda não é a intensidade da dor. O que me incomoda é não conseguir sentar no chão da sala da minha casa para brincar com meu neto. E aí você começa a ver que o que está incomodando ela, essa paciente, não é a intensidade da dor, mas o impacto que a dor tem na vida dela. Então, o meu tratamento, o meu direcionamento tem que vir para tentar encontrar estratégias para que essa paciente, além de reduzir dor, intensidade, ela possa também executar aquilo que ela precisa. E às vezes é simplesmente mudar a forma de sentar e levantar. Às vezes é simplesmente fazer uma adequação simples no dia a dia da paciente e permitir que ela consiga executar aquela função. Aquilo já traz para ela uma sensação de avanço. E você não mexeu em intensidade de dor, mas você interferiu no impacto que a dor tem na vida daquela pessoa, e isso passa por uma capacidade de observar, por uma leitura que você faz do paciente naquele momento mágico e dificílimo chamado avaliação. É muito interessante, eu tenho ouvido cada vez mais isso, eu não sei particularmente vocês, mas de pessoas que fazem avaliação escalonada em 2, 3, 4 dias até conseguir fechar uma boa avaliação do paciente. Eu tenho tentado fazer um pouco disso também. Então, o meu primeiro momento, né, muito uma triagem de bandeiras, é saber se esse paciente é para mim, se não é para mim, é saber as limitações, é encontrar ali os gaps, e no dia a dia eu vou implementando novas informações, vou buscando novas informações, novas, até que eu consiga chegar a uma condição de entender ainda melhor o meu paciente. Óbvio, a gente nunca vai entender por completo, né? Tem gente que você conhece há 30 anos, você não entende por completo. Mas o máximo que você puder entender daquela condição do paciente é interessante. Tem paciente, não sei se isso acontece com vocês, mas tem paciente que ele vai te contando fracionado as coisas, né? Ele não te conta tudo no primeiro dia. Um primeiro dia ele te diz uma coisa, depois ele diz: ah, doutor, mas eu lembrei que tem essa outra situação, e aí ele acrescenta. Então a tua avaliação deve ser contínua, a tua evolução contínua, o teu modus operandi de expor, de ensinar isso ao paciente através de educação e neurociência da dor deve ser contínuo. Não estou dizendo aqui que esse é o modelo ideal, né? Estou dizendo que é o modelo que eu uso, longe de mim dizer que esse é o ideal, mas é o modelo particularmente que eu tento utilizar e que eu sugiro. Se você me perguntar o que é que você sugere, eu vou sugerir isso: uma avaliação contínua, uma dinâmica contínua, e que isso seja parte integrante da rotina do terapeuta, para que você aproxime, minimize barreiras, aproxime o paciente, impeça ali a formação de aquele momento complicado, né, para quem atende muito as intervenções com osteopatia. O momento mais complicado do atendimento é aquele que está você executando uma técnica simples no paciente, por exemplo. Cara, esse é o pior momento, aquele momento que você está lá fazendo uma técnica que não deveria ter silêncio, por exemplo, e está lá um silêncio absurdo no consultório.
e aquele é um momento que você tem único com o paciente, que você pode ali fazer educação e neurociência da dor, você pode explicar a condição, você pode fazer um monte de coisa naquele momento, e você está transformando isso em silêncio, né? E esse silêncio, às vezes, ele chega a ser prejudicial nesse ponto, porque você poderia usar aquele momento para alavancar um mundo de informações e você deixou passar. É o cavalinho selado que vai passando e você simplesmente deixou o cavalinho passar, né?